Pessoal, estamos aqui hoje, o Papo de Responsa, Rogério Ita, e o Papo de Responsa hoje tá show de bola. Nós estamos com Adalberto Farias. Doutor Adalberto Farias? Como que funciona isso na medicina? A psicologia, Psicologia, né? desculpe. Pode ser doutor, mas na verdade pode ser psicólogo, mas pode ser Adalberto. Você é tudo, Vamos né? aí, hoje vamos de Adalberto. O Adalberto Farias que eu conheço, ele é psicólogo, ele é músico, ele é pregador, cara. Ele é pregador e ele é influenciador digital, porque tem um podcast também, na verdade, com o doutor Daniel. Agora a gente tá se aventurando um pouquinho mais aí, se permitindo curtir mais algumas outras possibilidades aí, tá sendo muito bacana. E é um prazer enorme poder estar aqui com todos vocês, o pessoal de casa está nos assistindo, também está nos ouvindo aí. Obrigado mais uma vez pelo convite, Rogério. É um prazer enorme poder estar fazendo parte desse novo projeto, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, já é um sucesso, e que, cara, daqui pra frente muitas coisas boas vão surgir aí. Eu sei que pessoas incríveis vão vir aqui para agregar para a comunidade, para a população aí com informação de qualidade, né? Que é o que a gente precisa, né? Exatamente, Beto. A proposta do Papo de Responsa é dar voz aos atores da nossa comunidade. Sim. Né? Atores da nossa comunidade que produzem a sua própria história. Legal. É o caso do Beto, né? O caso do Rogério Ita. Né? O caso, a gente vai trazer aqui o Alessandro Sardinha, que é o famoso Ligeirinho, né, cara? Ligeirinho tem uma história fantástica. Bacana. Mas hoje nós vamos falar sobre Adalberto Farias. Fica comigo aí, galera, até o final. A gente vai aprender bastante. Adalberto Farias veio da nossa comunidade. Vocês sabem muito bem que a gente é ali da área do Caetetuba, morador ali da região do Caetetuba. Então, o Papo de Responsa veio, na verdade, para dar oportunidade para o jovem entender que mesmo morando num local em que às vezes a gente sofre preconceito, ele tem condições sim de lutar, ele tem condições sim de ser alguém na vida, ele tem condições sim de representar uma comunidade. Então, o nosso Papo de Responsa começa hoje entrevistando o psicólogo Adalberto Farias. Fique com a gente até o fim, esse papo vai ser show de bola. Vai sim, com certeza. Betão, diga lá. Me conceda essa permissão, por né? Favor. De falar assim, Beto. Sim, já pela amizade. Tranquilo. Vamos lá. Mas olha, sabe muito. Vai ser muito bom para você que vai ficar até o fim. Beto, fala um pouco sobre você, cara. Tá. O Beto é filho do Adabel, filho da Dona Custódia. Sim, e aí, fala um pouco de você, Beto. Bom, meu nome é Adalberto Farias. Hoje estou com 32 anos, sou cristão, sou psicólogo, sou músico e, bom, a minha história de vida foi toda construída ali na comunidade mesmo, do bairro. E, sim, vim de uma família muito, muito simples. Acho que como a maioria das pessoas do nosso país constrói toda uma trajetória de vida, às vezes começando de degraus menores e que vai tendo essa oportunidade de crescer. E graças a todo o apoio familiar que eu tive, o suporte incrível dos meus pais, eu tive a oportunidade de entrar em contato com o cristianismo, né? Com a música, posteriormente, ali dentro da igreja também. E no aspecto profissional também eu acabei me ingressando na carreira acadêmica, onde eu conheci a psicologia, onde eu construí a minha carreira profissional, onde hoje eu dedico a maior parte do meu tempo. Nessa área da psicologia, eu atuo na área hospitalar, né, a área de atendimento aos pacientes e aos acompanhantes ali das internações. A gente oferece palestras, treinamentos para alguns colaboradores, para algumas famílias também, que tem um projeto muito bacana que a gente faz lá, que é um curso para gestantes. Então, a gente se junta com outros profissionais, é um trabalho muito legal. Além desse trabalho, eu realizo atendimentos domiciliares por empresas de home care, que a gente vai até a casa do paciente, dá uma assistência, um suporte psicológico para pacientes que se encontram internados dentro de casa, né? São pacientes que às vezes estão acamados, são cadeirantes, têm uma série de dificuldades, depende de dispositivos para ficar em casa, né? E não pode sair e acaba precisando desse suporte psicológico. Além também dos atendimentos no consultório, né? O consultório particular, ali onde eu presto serviços para os atendimentos mais comuns, assim, de psicologia mesmo, o padrão mesmo de psicólogo, assim, né? Algumas palestras, alguns cursos também eu já
acompanhei também com algumas pessoas. Na área da música já dei aula de música para algumas pessoas, né? Até pro Natan, né? O seu filho aí, que foi um aluno muito aplicado, muito dedicado também. E essa é a minha trajetória, cara. Assim, cada vez mais eu tô tentando me reinventar. Agora eu tô tentando me arriscar um pouco na parte de mídias digitais, aí que é uma coisa que eu sempre gostei dessa parte de produção, eu acho muito legal criar coisas assim. E agora eu tô trabalhando aí para tentar me expor um pouquinho mais, me aventurar em podcasts, em Instagram, coisas assim. E tá sendo uma experiência muito bacana, né? Tá sendo muito legal poder aproveitar algumas oportunidades que vão aparecendo e bora lá, vamos enfrentar esses desafios, vamos aprender, vamos conversar com quem de repente consegue compartilhar alguma experiência bacana pra gente continuar crescendo aí. Cara, não tenho dúvida nenhuma que vai ser um sucesso fenomenal. Fenomenal. Obrigado. E foi bacana, Beto, você falar sobre isso, né? O seu histórico, né? Família, igreja, fé, trabalho, né? Então, a gente vai começar desenvolvendo um tema muito interessante, que eu acho que talvez é dúvida daquele cara, daquele jovem que entra hoje na faculdade, e isso talvez possa trazer para a consciência dele, para a mente dele, um choque muito grande. Jovem cristão, estou falando. Como é você sendo cristão desde criança, né? Você entrar na faculdade e já se deparar com assuntos de Freud, enfim. O que você tem a falar sobre isso? Qual que é a ideia? O que você teria para transmitir para esse jovem que é cristão hoje e ele se deparar na faculdade com os pensadores, com enfim, o que você pode falar para esse jovem? Olha, confesso que a faculdade foi um divisor de águas, foi um momento assim muito curioso da minha vida, porque sim, de fato você tem acesso a muitas informações e que às vezes você começa a se questionar sobre determinadas coisas, porque é isso que a faculdade oferece, né? A possibilidade de questionar certas coisas. Diferente da religião, que às vezes já tem coisas já estão definidas como verdades absolutas, né? Claro que você também pode questionar ali, mas você, às vezes, dependendo do ambiente onde você convive, onde você cresceu, existe um certo limite até onde algumas coisas são questionadas. É assim, ponto. Então, a faculdade, ela vai uma outra via, né? Então, ela te dá a possibilidade de questionar e é assim que você vai fazendo ciência. Então, a religião é uma coisa que já está estabelecida, é aqui e pronto, né? A ciência não. A ciência, ela precisa ser questionada o tempo todo. Uma teoria, uma ideia que fazia sentido numa época, hoje já não vai fazer mais sentido. E isso pode, sim, ser uma questão que pode mexer com suas convicções, com seus pensamentos, com as suas interações. Mas pensando num conselho, né, eu acho que as pessoas não precisariam ter medo de se questionar sobre certas coisas. Falando um pouco da minha experiência, teve um período que eu me questionei algumas coisas, você começa a ter contato com muita filosofia, aí você começa a questionar, mas aconteceu uma coisa muito positiva, para mim, pelo menos, né? Que foi, ao invés de enfraquecer as coisas que eu acreditava, elas fortaleceram, né? Acabou fortalecendo ainda mais tudo aquilo que eu acreditava, ou trazendo um pouco mais de consciência do porquê que eu acreditava naquilo, né? Então, eu sei que para algumas pessoas, às vezes, a faculdade pode ser vista como algo que afasta as pessoas das crenças, abandona, faz uma lavagem cerebral nas pessoas, mas eu acho que vai muito de cada pessoa. Eu acho que vai muito de como que você aplica aquilo que você aprendeu na sua vida, né? Talvez, eu acho que eu vou me atrever um pouco nesse pensamento que eu vou colocar. Mas eu acho que a faculdade, ela meio que intensifica coisas que já estavam guardadas em você, né? Então, eu entendo que às vezes a gente pode sofrer algumas influências, mas talvez eu acho que ela só desperta um pouco mais aquilo que já estava aí dentro, né? Então... Entendi. E é bacana você falar sobre isso, porque hoje a gente já tem alguns psicólogos
famosos aí no Brasil. Eu posso citar um, que é Augusto Cury. Eu acho que esse, de repente, é o grande nome que a gente tem na psicologia aqui no Brasil. Augusto Cury, ele era ateu, teve uma experiência, eu até comecei a ler um livro dele, estou lendo o livro, onde ele fala que ele se deparou em estudar a mente de Jesus, a mente de Cristo. E ali, ele, estudando a mente de Jesus, proporcionou a ele uma mudança, uma virada de chave na vida dele fenomenal. Então, assim, o jovem cristão hoje, ele não deve ter esse preconceito, né? Porque eu tenho como um preconceito. Eu não vou ser psicólogo porque a psicologia vai falar de nomes, de situações que vai bater de frente com aquilo que eu penso, com aquilo que eu creio. Enfim, então na verdade não é nada disso, né, Beto? Eu acho que é mais uma crença mesmo que as pessoas constroem mesmo em torno de alguns pensamentos, porque sim, a maior parte dos construtores das teorias psicológicas, assim, eram ateus, né? Tinha um ou outro que tinha algum vínculo religioso, mas eram poucos, né? Os principais fundadores não tinham vínculos assim religiosos, né? Outros até confrontavam a religião, falavam que era um problema. O próprio Freud mesmo achava que a religião era uma coisa problemática na vida das pessoas, embora tenha alguns pontos ali que você começa a identificar na fala dele coisas que você vê também na Bíblia, né? Você fala, poxa, isso que ele tá falando tem aqui, dá pra conciliar com uma passagem de Jesus e tudo mais, você consegue ver coisas que Jesus falava e que Freud também traz ali, mas numa roupagem diferente. Você fala, poxa, né? Eu acho que vai muito de quem tá falando também certas coisas. Mas, sim, eu acho que a gente não precisa ter receio de questionar certas coisas. E eu acho que é importante, Rogério, o jovem, principalmente, assim, questionar certas coisas. A gente tá vivendo uma época muito complicada onde qualquer informação que está sendo passada está se tornando uma verdade absoluta. E as pessoas estão perdendo essa capacidade, essa sensibilidade de questionar. Olha, por que é isso aqui mesmo? Essa pessoa que falou desse jeito mesmo? E aí acaba correndo um risco de simplesmente ser guiado por uma coisa que elas não sabem o que é. Porque eu vi na internet. Então, mas você viu o que na internet? Você viu de onde? Né? E não tem nenhuma base para poder questionar, para poder, olha, não é desse jeito, isso aqui tá fora de contexto. E eu acho muito complicado isso. Então, desenvolver uma capacidade crítica é importante, mas também você não vai ficar criticando tudo assim, só pelo, né, por questionar e não chegar a lugar nenhum também. Tem que ter a convicção dele, né? Sim. Eu acho que o psicólogo, ele absorve muita coisa. Ele absorve muita coisa. São 5 anos de faculdade. Então, dentro desse período, ele vai absorver muita coisa. E o interessante é que você falou isso. E tudo aquilo que você absorveu, tudo aquilo que você aprendeu, consolidou ainda mais a crença que você tem. Então, eu acho que é importante essa nossa conversa, é importante essa nossa fala para que possa quebrar esse paradigma. Exato. De que o jovem cristão não pode ser psicólogo. Sim. E aí a gente pode estender para várias outras coisas da vida, né, Rogério? Assim, agora há pouco a gente até conversava um pouco sobre isso das pessoas da comunidade mesmo, que às vezes são guiadas, assim, por ideias, porque foi assim a vida toda, mas ninguém questiona. Por que não pode ser diferente? Né? Exatamente. Ou mesmo que de repente a mudança não vai acontecer, pelo menos ela tenha certeza do porquê que precisa ser daquele jeito. Cara, e é importante essa sua fala, por quê? Porque dentro da comunidade, Beto, a gente encontra joias preciosas. Eu trabalho ali no campo do SPR, você sabe muito bem, eu tenho um projeto com as crianças ali, a gente pratica o futebol há quase 15 anos. Ali. Cara, e ali eu consigo identificar naquelas crianças um potencial fora do comum. Fora do comum, tanto na parte do futebol, como na parte de você desenvolver diálogo. As crianças hoje, é super interessante isso. Elas conseguem desenvolver uma conversa, cara, talvez pela vivência que elas têm. Né? De ter, talvez, um lar conturbado, de ter que estar convivendo com a separação dos pais desde pequeno. E isso gera um problema hoje na vida de uma criança que tem um lar conturbado. Eu mesmo, eu cresci num lar conturbado. Meu pai,
ele foi embora de casa eu tinha 5 anos de idade. Então, minha mãe, ela teve que ser mãe e pai ao mesmo tempo. E éramos eu e mais 3 irmãos. Eu era o mais novo, o caçula, com 5 anos de idade, quando meu pai foi embora. E ali, dentro da minha casa, eu convivi, cara, com situações de pancadaria, muitas vezes, né? Eu me lembro numa cena, eu era muito pequeno, olha pra você ver como fica na memória, isso talvez traçou alguns perfis em mim de violência na minha adolescência. E acho que é importante a gente entrar nesse assunto, claro, porque a gente está falando também para o jovem da comunidade, que convive com esses problemas, que tem que lidar com esse tema todos os dias. Então, acho que é importante eu trazer à tona essa história de vida vivenciada por mim mesmo, para que talvez esse jovem se identifique. Né? Então, eu me lembro de uma cena em que minha mãe estava cozinhando e meu pai chegou todo bêbado em casa. Cara, e minha mãe fez voar uma panela de arroz da onde que ela estava na cabeça do meu pai. E são várias cenas que ficam dentro da minha cabeça. Eu me lembro de uma vez minha mãe pegando um martelo para dar na cabeça do meu pai. Enfim, e tudo isso que eu vi, que eu vivenciei na minha casa quando criança, eu acho que colaborou muito para que na adolescência eu pudesse desenvolver, cara, um perfil meio que violento. Eu ia na escola e todos os dias, os amigos de infância que me conhecem, eles vão lembrar disso, né? Tem o Éder, ele até brinca. O Éder você conhece. O Éder, ele até brinca. Rogério, eu adorava ir pra escola. Sabe por quê? Porque todo dia, cara, na saída, era uma briga. Era o Rogério e quem? Era o Rogério e quem? Então, assim, cara, eu entendo que eu trouxe isso, essa violência para minha adolescência, para minha juventude, em detrimento daquilo que eu vivenciava dentro de casa. O que você tem a dizer sobre isso? Então, o ambiente familiar, ele é muito importante para a formação do caráter, do perfil da criança, e depois jovem, depois a vida adulta. E quando a gente, sim, muito. Tem total influência. E quando a gente fala ambiente, não é somente dentro de casa, não é só pai e mãe. São as amizades, são os locais de trabalho, o próprio local onde você mora, o próprio bairro onde você mora, né? A gente já teve a oportunidade de conversar sobre alguns projetos sociais, coisas ambientais, né? Inclusive da sua área. Existe uma área também da psicologia que se chama psicologia ambiental. Ela estuda como o ambiente ele influencia nos estados emocionais das pessoas. Ou seja, é muito interessante que você vai em alguns bairros mais nobres da cidade, você sempre tem uma área verde muito maior. Consequentemente, você tem uma oxigenação melhor ali, um ar um pouco mais agradável, você sempre, né, tem os pássaros cantando, enfim, é um clima, né, mais agradável. Ao passo que você vai numa periferia, tem barulhos excessivos, tem uma poluição sonora, uma poluição de resíduos. Visual. O impacto visual que a comunidade às vezes traz, né, cara? Então, tudo isso impacta na vida da pessoa. Por quê? Imagina, você chega, você trabalha o dia inteiro, você tá cansado, aí você quer deitar, na hora que você bota a cabeça pra deitar, tem um cara tocando uma música extremamente desagradável, pornográfica, até 3, 4, 5 horas. Aí, pro dia seguinte, você também tem que levantar. E você tem um bebezinho lá que não consegue dormir. Então, percebe? Olha o clima que você vive. Olha o ambiente. Então, esse ambiente todo, ele influencia, sim. E aí, o que a gente faz? Claro que, isso pensando no aspecto psicológico, a gente precisa fazer todo um trabalho, né, voltado aí para tentar auxiliar essa pessoa, dar essas possibilidades de mudança, né? E é isso mesmo, é incentivar a pessoa a perceber as capacidades de mudança. Porque, olha o que você está me dizendo, que você viveu assim, você cresceu assim, você presenciou isso. Mas, até no outro podcast que a gente estava gravando mais cedo, a gente falou um pouco sobre isso, que é a possibilidade de você abandonar certas coisas e assumir a responsabilidade da sua vida, né? Olha, perfeito. Ok, tem uma série de desafios, mas e aí, quando é que a gente vai puxar essa responsabilidade pra gente? Autonomia, né? Autonomia. Você falou do trabalho com as crianças, pô, bacana. Então, o que a gente precisa fazer? Gastar tempo com essa criançada mesmo. E quando eu digo gastar, é gastar mesmo. Pensa na borracha quando você tá apagando ali, que você tá gastando. Às vezes a gente vai ter que fazer isso mesmo. Se consumir todo ali pra fazer eles acreditarem no futuro, para eles continuarem sonhando, para eles continuarem acreditando em si. E aí, porque daí tem o contraponto disso, né? Se o ambiente ele impacta tanto negativamente,
um ambiente mais acolhedor, mais saudável, também pode influenciar positivamente. Então, apesar de crescer num ambiente desagradável, desarmonioso, todo descompassado, a gente colocando uma pessoa num ambiente mais amistoso, mais acolhedor, mais respeitoso, um facilitador. Ele vai conseguir, né, cara? Exato. Vencer esses obstáculos que dentro da comunidade, por exemplo, você traçou aí um perfil exato daquilo que é a comunidade. O cara chega cansado do trabalho, quer descansar, e ali o vizinho empolgado, ele coloca o som lá nas alturas. E de repente, se aquilo não potencializar dentro da sua casa um ambiente inseguro, um ambiente de nervos à flor da pele, você consegue fazer com que aquela criança que vive nesse ambiente seguro, nesse ambiente de paz, onde os pais conseguem lidar com essas adversidades todas, essa criança ela vai criar uma personalidade sadia. Exato. Essa criança ela vai conseguir lidar com, mesmo morando, mesmo vivendo num ambiente totalmente adverso, ele vai conseguir. E foi exatamente isso que você acabou vivendo, não foi? Porque assim, é difícil generalizar, mas você tem uma chance, né? Você não sabe quem que é a pedra dura que vai se tornar um diamante. Pode ser que nem todos vão conseguir abraçar essa ideia, mas a chance de você conseguir mais diamantes, né, nesse ambiente mais agradável é muito maior, né? Exatamente. Assim, talvez, eu sei que existem uma série de fatores biológicos, históricos, que às vezes a pessoa realmente vai ter muita dificuldade de abandonar. Assim, vamos pegar o nosso exemplo. Tem muitas pessoas que estudou na mesma escola que a gente, teve as mesmas oportunidades e tal, mas assim, foram para caminhos diferentes. Mas por quê? Assim, não sei. Uma série de fatores. Não dá pra dizer. Então é o milho de pipoca ali. Cada um vai estourar de um jeito. Tá na mesma panela, tá na mesma temperatura, recebeu a mesma coisa, mas explodiu, ficou de um jeito diferente. Uns nem explodiram nem nada. Então, assim, não dá pra generalizar. Porém, se você tá ali no ambiente ali, tem pelo menos alguma chance de resgatar algumas pessoas. Mas pra isso é o que eu falei. Você precisa dedicar tempo, você precisa... E dá pra fazer isso por meio do esporte, por meio da música, por meio da arte, por meio da dança, da cultura em geral, né? Assim, então, beleza, vamos criar movimentos aqui que cativem essas pessoas, que facilitem o acesso para elas, né? Vamos criar um espaço, vamos ceder um espaço, vamos ceder uma hora do nosso dia, né? Mas isso tudo envolve responsabilidade, né, Rogério? Então... É onde entra, muitas vezes, né? Embora eu sendo pré-candidato a vereador, o nosso papo não tem nada a ver com política, mas é aí que entra o dever do poder público. Exato. Né? De influenciar aquela comunidade na sua cultura, de trazer na comunidade pessoas que possam promover um certo tipo de curso, de linguagem, enfim, que possa trazer ali para aquela comunidade algo diferente, que possa conduzir aquela criança que talvez viva num ambiente inseguro, num ambiente de guerra, num ambiente de briga, algumas situações que ela possa vivenciar ali uma outra realidade. Sim. E aquilo, o esporte, você falou muito bem, pode contribuir, a dança pode contribuir, o aprendizado. A gente tem lá até perto da nossa casa, né? O Complexo Santa Clara. Eu vejo o pessoal fazendo um trabalho maravilhoso ali com skate. Sim. Né? As crianças competindo, as crianças mudando assim a sua cabeça. Poxa, eu quero chegar, quem sabe... E agora até nas Olimpíadas tem agora os campeões, né? De skate, a menina de 16 Raíssa, anos, né? Raíssa. Pô, começa assim. Vinda da onde? Exato. Da né? comunidade. Exato. Então são a partir de iniciativas como essa, e aí a gente pensa num processo educacional, né? Que assim, não só a educação na escola, né? Mas uma educação da comunidade mesmo em si. De novo, é um ambiente, um tema que eu sei que você domina mais do que eu, que é a parte de resíduos, de reciclagem, tudo mais, cara. Isso aí, né? Se a gente desenvolve uma educação sobre só da gente separar os lixos ali, cara, a gente tá ganhando muito, a gente lucra muito, a gente não é só financeiramente não, a gente ganha em saúde, a gente ganha em, sabe, em otimização, em reciclagens e menos desperdícios e tudo mais.
Mas como que a gente faz isso? Por meio da educação, num processo de educação mesmo, de trazer isso, de fazer parte da sua vida, assim, de você falar assim, opa, peraí, não pode fazer assim, não pode misturar o lixo, tem que separar. Por quê? Não, porque tem que separar, é óbvio. Quase que assim, chegar ao ponto de falar assim, como você não faz isso? Como assim você não separa o seu lixo? Por quê? Porque já tá enraizado ali, já se tornou um hábito, já é parte da educação da pessoa. Exatamente. Já é parte de você. Exatamente. Então, isso tudo, Rogério, de novo, é o ambiente que pode proporcionar isso. A gente também precisa fazer a nossa parte, correr atrás das informações. Não simplesmente ser levado, como a Bíblia diz, por qualquer vento de ensino, né? Sim. Não, peraí, vamos questionar, vamos tentar entender então. Como é que funciona isso aqui? Peraí, deixa eu analisar melhor. Por que eu tenho que fazer desse jeito? Olha, eu vim nessa condição, eu cresci dessa forma, mas por que eu não posso mudar? Por que eu não posso viver uma novidade de vida? Até pensando na questão do evangelho, é isso, Rogério, né? É você se permitir viver uma coisa diferente. É interessante, Beto, que, assim, por outro lado, a gente vê também, cara, problemas de comportamento em lares que, pô, são... Você percebe que o lar ali não falta nada, a abundância. A casa do cara tem piscina, o pai tem aquele carrão, a mãe vai no salão e se cuida. E cara, e às vezes você vê dentro desse lar que a gente consegue enxergar a abastança, vamos dizer assim, uma criança com comportamento violento. Sim. Qual que é o conselho para essa mãe que tá, puxa vida, eu tenho tudo, eu dou tudo para essa criança. Eu dou tudo, não falta nada, eu dou do bom e do melhor. E eu não consigo enxergar uma gratidão nessa criança. Não consigo enxergar nessa criança, nesse menino, nesse jovem, enfim, um comportamento. Eu vi uma entrevista uma vez, uma reportagem, né? Lá numa escola na China. E ali os professores fizeram algo muito interessante, cara, que acabou impactando de uma forma muito positiva na vida daquelas crianças da escola. Eles mostraram para as crianças, através de um filme, como que é o dia a dia do pai delas. Cara, isso foi fantástico. A criança poder enxergar na sala de aula o pai dela trabalhando na coleta de lixo, o pai dela trabalhando na caldeiraria de uma usina, o pai dela, cara, subindo num poste para consertar uma rede de fio elétrico, o pai dela trabalhando na obra como pedreiro, enfim. E aquilo ali, cara, eu acho que foi tão bacana que a criança ficou chocada e a gente viu cada criança desenvolvendo talvez um arrependimento em virtude de uma ação que ela tinha dentro da casa de ingratidão com seus pais. Então, há esse contrassenso também, né? A gente percebe que na comunidade há um potencial muito grande para a criança se tornar violenta, para a criança criar uma personalidade arredio, mas a gente vê que dentro da casa daquelas pessoas que são mais ricas, também a criança ela pode desenvolver um comportamento violento. Né? Como tratar isso, Beto? A gente pode pensar o seguinte, Rogério, nem sempre aquilo que é bom para mim obrigatoriamente vai ser bom para o outro. Então, assim, eu lembro de um exemplo muito curioso na faculdade de uma colega que ela compartilhou uma experiência assim, que ela fazia exatamente isso. Ela dava tudo pra ela, tudo pra filha dela. Ela falava assim, e aí numa conversa com a psicóloga, ela falava assim, eu não entendo por que minha filha age desse jeito, se eu dou tudo pra ela, tudo que eu nunca tive eu dou pra ela. Ela falou assim, a psicóloga, né, fez a intervenção dizendo assim, exatamente, porque essas faltas que elas sentem, essas faltas que você acha que ela tá sentindo, não são dela, são suas. Então, muitas vezes, Rogério, acontece dos pais confundirem essas faltas e falar assim, olha, eu te dou uma escola boa, porque ele não teve uma escola boa. Eu te dou um carrinho, eu te dou um brinquedo, porque ele não teve, né? Não teve isso. Os pais dele... Nossa, cara, isso é comum na vida de todos os pais, né? Então, assim, primeiro, entenda qual que é a real necessidade do seu filho, porque, legal, bacana, você pode ter uma mega de uma casa, mas você não tem um lar. É diferente. Isso é chocante. Porque, beleza, eu tenho vários cômodos,
Tá, mas são cômodos que não têm vida. Né? Eu tenho uma casa com 18 quartos e nada contra você ter essas coisas. Eu acho que você tem condições, pô, é bacana. Alguém né? trabalhou pra isso, né? Pô, legal, né? Você tem um conforto, bacana, isso é legal. Não é contra a riqueza, não é nada disso, não. O meu ponto é, legal, você tem todas essas coisas, mas existe vida nesses ambientes? Porque, tá, eu tô aqui, mas o filho tá lá, a mãe tá lá, e aí quando eu chego do trabalho, ao invés de sentar com meu filho e conversar com ele, eu não pergunto como foi o dia dessa criança, né? Mas em compensação, eu dei o tablet para ele de 15 mil reais, sei lá. Mas não é isso que ele precisa. Ele precisa de outra coisa. Então, não é proporcionar coisas que são faltas nossas. Primeiro, entenda a falta do outro. O que você quer? O que realmente você tá buscando? Olha, vem cá, vamos interagir, vamos conversar, vamos ter esse momento de conversas. Mas se a criança também não quiser naquele momento, tá bom, olha, tô disponível aqui porque também eu tenho outra coisa. Os pais às vezes vão falar assim, ó, o psicólogo falou que a gente tem que ter um momento de conversa. Então todo mundo desliga o telefone agora que a gente vai conversar. Não é isso também. Uma coisa meio que mecanizada. Não é isso também. Olha, tô aqui, filho. Esse é o momento... Lembra que a gente conversou que das 5 às 6, que é o horário que o papai chega, que a gente pode brincar, se você quiser. Se você quiser brincar, a gente tem esse tempo aqui, porque depois o papai vai ter que ajudar a mamãe a fazer comida, vai ter que arrumar as coisas, a gente não vai poder brincar, você vai dormir. Só que se você também não quiser brincar nesse período, tá tudo bem, você pode ficar no seu celular, mas você deixa esse espaço, você se coloca disponível ali, né? Sim. É uma alternativa. Então, não é já oferecendo aquilo que você tem, aquilo que você acredita, porque às vezes pode fazer bem pra você, mas não significa que vai fazer bem pra mim, não significa que vai fazer bem pro seu filho, não significa que é a falta que os seus filhos estão sentindo, porque eu não tive a melhor escola. Também, ele não sabe o que é isso, ele cresceu numa outra época, né? A gente cresceu na época que ainda tinha nota de R$1, a verde. O pessoal hoje não sabe nem o que é isso. É todo dinheiro no celular, tudo digital, Bitcoin e tudo mais. Então, não querer ofertar as coisas assim, sem conhecer a real necessidade daquela pessoa. Então, Jesus fazia muito disso, Rogério. De perguntar, o que você quer? O que você quer? Porque às vezes o que ele tinha para oferecer não é necessariamente aquilo que a pessoa está precisando. Verdade. Ele tinha muito para oferecer, mas não, eu quero isso aqui. Tá bom, eu consigo te dar mais do que isso aqui, mas você tá precisando disso? Tá bom, eu vou te dar isso aqui. Isso trazia cura, trazia... Um evento marcante que foi, né, era óbvio. O cara tava lá, sentado, né, esmolando. Uhum. De repente ele escuta, puxa vida, Jesus vai passar por aqui, a multidão ali, hosana, glorificando a Jesus. Sim. E ali, ao entorno daquele cara, uma vida miserável, ele era cego, sentado ali todos os dias com a sua capa, pedindo esmola, e ele consegue enxergar que ali passava a oportunidade da sua vida, né, cara? Então, e aí Jesus faz, mas é o óbvio, né? Ele queria o quê? Ele queria enxergar, mas Jesus não, falou, o que você quer que eu te faça? Porque é entender, olha, o que você realmente está buscando. Porque às vezes a cegueira talvez não era um problema para ele. Aqui a história não traz isso, né? Mas de repente ele falava, olha, eu não enxergo, mas eu vou dizer uma coisa, eu tô precisando de outra coisa. Eu preciso de arrependimento, eu preciso de perdão, eu preciso de, sei lá, me traz paz. Não precisa abrir meus olhos, mas me traz paz. Podia acontecer isso. E às vezes Jesus já vem com toda aquela empolgação. Não, peraí, eu já sei que eu vou... Calma aí, você não precisa nem falar que eu já sei que eu vou abrir seu olho. Pera. Não. Pelo contrário, ele deu a possibilidade de ele escolher diálogo, né? o que realmente é necessário para você, o que você quer exatamente. Essa talvez seja uma postura que a gente pode pensar aí pros pais, né? De conversar, dialogar. O que você quer? Olhar no olho, né? O que você quer? O que vai te fazer bem? O que você gostaria de fazer? Hoje, mamãe e papai não vai trabalhar. O que você tá afim de fazer? Vamos assistir filme, vamos no parque. E às vezes, Rogério, são coisas muito simples, cara. Às vezes você vai ver que você não precisa de coisas muito extravagantes, né? Você só precisa estar ali, você precisa estar presente. E presente não significa necessariamente estar fazendo coisas o tempo todo. Mas, viu? Qualquer coisa eu tô aqui, tá? Você... não, tá bom, eu tô
vendo um desenho aqui, tá bom, pode ficar vendo o seu desenho, mas tô disponível. Às vezes eu acho até fantástico, Roberto, a gente tá vivendo a era da tecnologia, né? E eu acho interessante, cara, algumas imagens que eu vejo, às vezes, nas redes sociais, de um pai interagindo com o filho, sentado no sofá, vendo aquilo que o filho tá assistindo no celular. Eu acho que isso... É uma alternativa. Exato, cara. Porque assim, eu sei que hoje, às vezes... Porque é chocante quando você vê algumas imagens, tem até atrás. A mãe com o olho fixo ali no celular, o pai e a criança às vezes olhando, né? E, é chocante. Mas, por outro lado, é legal também quando você traz as atualidades para a realidade que a gente está vivendo hoje. Ó, meu pai, ele participa comigo, cara. Exato. Ele tá aqui vendo o que eu gosto de ver. Olha, filho, grava junto. Exato, porque a gente sabe que... Então a tecnologia não é problema. Não. É como você usa. Como você usa a tecnologia. Porque não tem problema, às vezes, assim, claro, em determinadas idades tem estudos que mostram que não é recomendado, assim, principalmente crianças muito novas, 3, 4 anos de idade, assim, 7 anos, às vezes não é muito indicado. Mas, ok, a gente entende que às vezes é difícil, porque, sei lá, você mora num apartamento, é um filho único, tem pouca interação social, não tem muitas crianças para brincar e tal. Mas tá bom, mas vamos participar juntos, vamos jogar um videogame junto com o filho, vamos assistir um desenho junto, mas... Vamos descendo pra aí. Vamos junto, vamos fazer, estar junto ali, né, Rogério? Que acho que isso pode favorecer... Seja o que você for fazer, que isso seja um tempo de qualidade. Exato, porque assim, não adianta nada eu falar pro meu filho assim, sai dessa porcaria do celular, aí eu viro aqui e não dou uma alternativa pra ele fazer nada, não faço nada, ele fica aqui no meu celular, aí fica cômodo, né? Então, sim, volta no que eu falei anteriormente, tem que gastar energia mesmo, a gente precisa demandar tempo, nossa, mas eu tô cansado, tá cansado mesmo, vai brincar, seu filho, durante um tempo ele vai precisar de você mesmo, até que ele consiga resolver. E é bacana isso, Beto, sabe por quê? Porque às vezes o resultado disso não é imediato. A gente vai conseguir enxergar esse resultado desse tempo vivido com qualidade, dessa aproximação, desse carinho, desse gesto. Meu filho tem 20 anos, cara, e às vezes eu me pego fazendo carinho no rosto dele. Às vezes eu me pego fazendo cafuné na orelha do meu filho. Né? E isso é bacana porque eu percebo que o meu filho desenvolve um tempo comigo de respeito. Tá ali com você de verdade. Isso é muito bacana. E o meu filho, você conhece. Você deu aula para ele quase... Foi 5 anos. O Natan era um menino peralta, espoleta, não parava, cara. E como... ainda você estava estudando, né, cara, a psicologia, mas você já era músico. Sim. Então, o tempo que você tinha com ele ali todos os dias ensinando, a música foi fantástica para a vida dele. Foi fantástica, foi fantástica. Tornou o meu filho mais calmo, tornou o meu filho mais atento. A questão escolar dele melhorou. Que bacana. Cara, eu acho que assim, a gente conseguir trazer isso para nossa realidade foi bacana. É o tempo de qualidade, né, Rogério, que a gente fala, né? Você entender o propósito de certas coisas e é isso. Contribuir cada vez melhor para que as pessoas possam se desenvolver de uma forma mais saudável e precisa dessa dedicação, né? Senão... Falando um pouco sobre a música, Beto, acho que isso é importante. Você consegue adaptar a sua vida de psicólogo? Você consegue trazer alguma... Qual que é o casamento que pode ser feito a psicologia e a música? Uma ótima... Sabe por quê? Porque às vezes eu tô andando no trânsito, cara, e aí esses dias mesmo aconteceu isso. E um cara, um carro, cara, um som, cara, um piano, uma orquestra, ele ouvindo, e eu percebi ali dentro, ele vivendo aquilo. A música, ela traz uma influência muito bacana, né? Tanto positiva como também negativa. O que você tem a dizer sobre isso? Não, a música, ela tem um poder incrível, assim, pra mexer com os aspectos emocionais, né? Físicos, neurológicos e tudo mais. Inclusive, existe uma área da saúde que se chama musicoterapia, né? Eu tenho uma colega minha que ela é musicoterapeuta, enfim, a gente já compartilhou algumas informações e é muito interessante o trabalho que é feito por esses profissionais.
principalmente com crianças autistas, com crianças com síndrome de Down, algumas crianças que possuem alguma condição física, genética, psíquica, e o trabalho, toda a construção que é feita ali através da música. Crianças com deficiência auditiva também, né? Mas como que vai ouvir? Não, às vezes não vai ouvir o som, né? Esse barulho em si, mas a vibração de alguns instrumentos, tambores, pratos, enfim, isso causa sensações que mexem com os estados emocionais. Então, sim, a música ela tem uma influência muito grande na nossa vida nesse sentido, além de ser um meio que a gente pode expressar diversas emoções, as nossas criatividades, pode abrir portas para explorar mesmo essas nossas áreas criativas. Você pega umas músicas assim, que tem umas composições incríveis, que trazem reflexões sobre a vida, assim como também tem o lado negativo, né, que influencia às vezes para um lado mais complicado. A gente vê fazer, sabe? A gente vê a musicalidade hoje fazendo apologia a um monte de situações negativas. É um meio, né? que cativa, assim, né? Tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. A questão é como você utiliza essas ferramentas, né? Bacana, cara, bacana. Isso aí. Betão, a gente tá vivendo hoje, cara, um tempo muito difícil, né? Eu não sei dizer dados para você. Talvez você, como profissional da psicologia, pode trazer isso para mim. Cara, como é absurdo o índice de suicídio hoje. Eu acho que é um tema que a gente tem que trazer dentro da nossa conversa. Sim. Porque a gente vê um monte de gente, cara, a gente fala que é a doença do século, né? Aquela tristeza profunda, a depressão. Cara, como lidar com isso? Eu acho que... Até antes de você fazer a sua fala nesse sentido. Cara, e a gente vê isso aumentando no meio evangélico. A gente vê os pastores hoje, cara, se suicidando. O que vem a ser isso, Beto? O que você tem a dizer sobre essa doença, cara? Bom... Porque às vezes alguns falam, ele está com frescura, mas não é, cara. Não. Envolve, assim, é difícil você definir um ponto específico de falar assim, o que causa... É uma série de fatores. Sim. Tudo na nossa vida é uma somatória de coisas. A gente precisa pensar que, como a gente falou anteriormente, pode ser o ambiente, pode ser questões físicas, pode ser questões genéticas, pode ser, enfim, questões religiosas, enfim, tem muita coisa que elas se somam e que podem gerar esse tipo de resultado, né? Essa descontinuidade da vida. Dá para dizer o que desencadeia com exatidão? Não dá, né? Mas a gente pode pensar que determinadas situações podem ser mais desencadeadoras, pode né? Potencializar Sim, você, por exemplo, problemas com bebidas, com álcool, vícios de um modo geral, às vezes pode, né? Relacionamentos, às vezes pode, dependendo de como é administrado, isso pode indicar uma série de fatores, pode contribuir ainda mais, né? Problemas no trabalho, problemas familiares, conjugais, né? Tudo isso e são situações que muitas das vezes envolvem relações humanas, né? Então, tem fatores biológicos também, dependendo da quantidade de substâncias que o seu cérebro produz em maior ou menor quantidade, pode interferir em uma série de outras coisas na sua vida. O seu corpo, a forma como você se percebe, como você se enxerga, como você lida com o seu corpo, tudo isso pode influenciar. Uma alternativa, que eu sempre vou bater nessa... Eu ia falar isso para você agora. Tá. Beto, tem alguém que tá nos assistindo que tá com esse problema? Busque ajuda profissional. Busque eu tô com uma depressão, eu não consigo reagir, cara. Teve um caso de uma conhecida minha que a sobrinha, cara, ficou 15 dias sem sair do quarto escuro, sem comer. Cara, como é que pode isso? Pois é, então assim... E às vezes a gente tem algumas pessoas que estão nos assistindo e cara, assim, estão começando a entrar nisso. Busque ajuda com alguém de confiança, assim, que você... não é um problema, assim, você pedir ajuda. Não é frescura, não é falta de Deus. Você precisa buscar ajuda. Não tem coisas que não dá pra gente fazer sozinho. Infelizmente, a gente não... Tem coisas que realmente a gente vai precisar de um apoio, de um familiar, de um parente, de uma ajuda profissional, mas esse talvez seria o conselho mais importante. Busque uma ajuda de confiança.
seja alguém da sua comunidade, da sua família, um amigo, uma pessoa, um médico, um psicólogo, um pastor, alguém que você tenha uma afinidade e fala, olha, eu tô precisando de ajuda porque eu preciso contar uma coisa. Eu tô pensando em descontinuar minha vida, tô com esse pensamento, tá me vindo essas ideias, eu não sei o que fazer. Então, esse é o primeiro passo, né? Pra gente poder evitar isso, porque sozinho, infelizmente, a gente não consegue. A pessoa acaba não tendo forças, né, Beto? É que nem esse caso que eu tô falando pra você, a pessoa não tinha forças pra sair do quarto. Sim, cara. Sim, porque é uma questão muito séria, né, Rogério? Assim, eu falei, uma coisa vai somando com outra, porque daí, pode você ver, a pessoa começa a ter uma distorção da imagem que ela tem de si mesma, ela começa a ter pensamentos distorcidos, ela não consegue se alimentar direito, ela não tem forças, o organismo dela reage de uma forma negativa, ela não tem ânimo, ela não consegue, sabe, elaborar as questões direito, e cada vez elas vão se ampliando e assim, como que você faz para desmanchar isso tudo? Não é da noite pro dia, a gente precisa olhar com calma. Eu acho que precisa, sim, em algum momento de uma ajuda profissional, às vezes psiquiátrica, psicológica, médica, enfim. Cara, o negócio é muito louco. Mas a gente precisa explorar isso com mais profundidade. Mais profundidade, né? Depois. Né? Meu, isso é muito louco, porque sim, a gente vive, cara, numa época em que, poxa, a gente consegue... a cada metro quadrado você tem uma multidão de gente. Uma multidão de gente por metro quadrado, cara. E às vezes, cara, a pessoa tá com problema de depressão porque ela não consegue se comunicar com alguém. Porque, que louco isso, né? Porque eu falei, às vezes é uma palavra que foi falada, que deixou de ser falada, um olhar que faltou, um cuidado que pode ter sido negligenciado. Foi querer dar demais um monte de coisas e não há atenção. Exatamente. Então, assim, uma somatória de coisas. Você falou algo interessante, cara, porque o fato de você ter sempre em abundância e, de repente, a vida é feita de situações. Sim. Ora você tá legal financeiramente e ora você tá passando por alguma dificuldade. E aí também pode entrar essa questão, que é muito perigoso, né? Você tem que saber lidar, né, cara? No momento em que você tem, sim, né? Mas você também tem que aprender a lidar com a escassez. Exato. E uma vez eu escutei uma frase, cara, de uma pregadora, e isso ficou guardado. Ela falou assim, numa parte da sua ministração: sabe qual é o livro mais triste da Bíblia? E ela disse, o livro mais triste da Bíblia, ele foi produzido dentro de um ambiente rico, dentro de um palácio. Aí, Salomão. Então, o livro mais triste da Bíblia é o livro de Eclesiastes, que foi produzido dentro de um palácio por um rei que não faltava nada. E sabe qual é o livro que mais fala de alegria? Filipenses. Aonde foi produzido o livro de Filipenses? Dentro de uma prisão. Cara, exatamente. Um contraste assim que você fala, como, né? Às vezes pode ser que o ambiente, como que você lida, como que você organiza tudo isso, te direciona para um lado ou para o outro, né? Cara, isso aí. É muito legal essa conversa. Espero que o nosso pessoal esteja gostando. Sim, cara, eu me perdi aqui, olha. Já são 19 horas, cara. Uma hora quase de conversa de bate-papo. Betão, fico muito grato, cara. Esse é o primeiro podcast, sim, Papo de Responsa. Eu vou voltar mais vezes, hein? Quero voltar aqui, tem mais coisas pra gente poder conversar, hein? Olha lá, pode deixar mais uma vaga aqui pra mim que eu quero conversar mais vezes. Cara, tem mais coisas pra gente explorar. Isso que você tá falando foi fantástico, sabe? Porque a gente vai dar a oportunidade para as pessoas que fazem a diferença na comunidade. Legal. Que dentro da nossa comunidade ou dentro da nossa cidade, eles conseguem produzir alguma coisa positiva que ajudam o próximo. Sim. Que faz com que aquela pessoa... Puxa vida, como é que aquele cara consegue fazer tanta coisa? Sim. Isso aí. Então, bacana. Obrigado, Gerão. Obrigado, cara. Isso aí, obrigado pela parceria, pessoal de casa aí. Obrigado mesmo aí por todo o apoio, pela audiência de vocês. E compartilha, né? Compartilha com o pessoal aí, né? Compartilha com a galera nas suas redes sociais.
Acho que vai estar disponível, não sei se vai estar no YouTube, no Spotify, nas plataformas aí. E... Pessoal, ó, nós vamos subir pro YouTube, tá? Legal. Spotify. Você vai ter a oportunidade de acompanhar esse bate-papo aí. Bacana, bacana. E a gente vai fazer alguns cortezinhos e vamos colocar no Instagram e no Facebook. Então, espero que você goste. E quem sabe, você é o nosso próximo convidado. É isso aí. Fique com Deus. Obrigado, Betão, mais uma vez. Rogério, Deus abençoe, viu? Obrigadão. Valeu, pessoal, gente. Até a próxima. Abraço, viu? Papo de Responsa. Fica com Deus. Tchau, tchau.